E agora veio essa decisão da Justiça numa situação de emergência. Como é que o senhor analisa isso? Olha, essa decisão acaba sendo muito importante porque a avaliação, provavelmente, da Defesa Civil, especialistas da Defesa Civil, que foram a essas áreas afetadas por essas chuvas recorde ali no litoral norte de São Paulo, elas provavelmente viram que inúmeras casas, mesmo que não caíram, elas estão em altíssimo risco. Pode até ter muitas casas que foram afetadas, ninguém pode voltar para essas casas, outras se tornaram em muito risco. Por exemplo, se uma dessas que deslizou, a encosta deslizou e chegou num bairro. Então, uma próxima chuva pode trazer outra devastação para aquela região. Então, a avaliação da Defesa Civil desses locais certamente está sendo feita, ela mostra o enorme risco se as pessoas voltarem. Então, não pode deixar as pessoas voltarem para essas áreas que foram identificadas com enorme risco. Por exemplo, no desastre da região serrana do Rio de 2011, que matou mais de 900 pessoas, mais de 60% das pessoas que saíram dali e não morreram, elas voltaram. E depois nós temos visto vários desastres na região serrana, principalmente em Petrópolis. Então, infelizmente, tem que se buscar soluções para essas populações todas que vivem em áreas de altíssimo risco, como várias dessas no litoral norte de São Paulo. O presidente Lula, no seu discurso de segunda-feira, já falou: minha casa, minha vida. E tem que ser urgente achar essas soluções. Tem que ter um outro mandato legal também, que tem que se descobrir as áreas que não tenha risco. Não é fácil nesse litoral norte, porque muitas dessas áreas são ocupadas por condomínios até de gente, de famílias muito ricas. Então, não há soluções fáceis, mas não pode deixar essas pessoas continuarem a viver nessas áreas de alto risco e, infelizmente, tem que se tomar uma decisão judicial em muitos casos. Agora, professor, teve um alerta que foi enviado pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele disse que avisou o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião com 2 dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade de São Sebastião. Inclusive citando a Vila Açaí, que foi a mais afetada e que registrou 30 mortes. Como que a gente pode entender isso? Houve um descaso por parte do governo de São Paulo e das prefeituras que não retiraram essas pessoas desses locais, apesar do alerta desse órgão? Olha, essa é uma pergunta que vocês têm que fazer diretamente para o responsável pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Defesa Civil dos municípios atingidos. É difícil, porque essa informação não saiu ainda. O que saiu, o que sabemos, é que na sexta-feira de manhã, o CEMADEM mandou um relatório técnico chamando a atenção do risco dessas áreas em função das previsões. As previsões estão indicando chuvas da noite de sábado para domingo, para madrugada de domingo, de 200 milímetros. 200 milímetros de água já é muita água e causa desastres. Então foi dado esse alerta lá atrás. Aí, na noite, em torno de meia-noite de sábado para domingo, o CEMADEM manda um alerta de altíssimo risco. As defesas civis de todos esses municípios, elas deviam imediatamente se deslocar e tirar as pessoas, né? A maior parte dos deslizamentos começaram a acontecer 2, 3, 4 horas da manhã. Então, é uma pergunta: a Defesa Civil dessas cidades tirou as pessoas? Há informações que uma ou outra pessoa recebeu um WhatsApp da Defesa Civil de São Sebastião, por exemplo, em torno de 3h30 da manhã, mas a essa hora os deslizamentos já estavam todos ocorrendo. Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita para a Defesa Civil. Por exemplo, dá um exemplo de um município de São Paulo que já vem achando soluções para isso há bastante tempo: Campos do Jordão. Serra da Mantiqueira, enorme risco, desastres no passado que mataram centenas de pessoas. Hoje, muito menos. Por quê? Toda vez que tem um alerta de desastre, a Defesa Civil se desloca para as áreas de risco junto com a Polícia Militar
e obriga as pessoas a saírem das suas casas, e tem sirenes também. Então, esse medo que as pessoas têm de sair das suas casas, que serão depois roubadas, não tem como preservar. A polícia militar vai lá, protege, não deixa ninguém entrar naquelas áreas de risco, e o número de roubos diminui muito. Então, essa é uma solução que tem que ser implementada, certamente, para salvar. E também, o que nós já levantamos é porque nenhuma dessas cidades com muito risco, todas as cidades do litoral norte, do litoral sul, todas próximas da Serra do Mar, por que elas não têm sirenes? Como Petrópolis tem, como Santos tem, como Rio de Janeiro, Vitória, Salvador. Porque na hora que se aquele alerta da meia-noite, altíssimo risco, disparasse todas as sirenes, as pessoas já têm que ser educadas, como, por exemplo, as pessoas de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, têm que ser educadas a imediatamente deixar as suas casas, com toda a família. Às vezes a pessoa saindo da sua casa e ficando num lugar seguro, salva, e a casa pode cair meia hora depois, 20 minutos depois. Então, realmente, colocar sirenes e educar as pessoas a responder a esses riscos é uma coisa que tem que ser feita em todo o Brasil, mas principalmente esses municípios mostraram que não tem esse sistema de alerta, que tem funcionado muito bem nos locais que os têm. Isso é muito interessante que o senhor está falando, professor, porque sempre quando a gente vai ouvir os políticos aqui, as autoridades, o que a gente ouve é uma chuva muito acima do esperado, pegou todo mundo de surpresa, uma grande tragédia, com uma sensação assim que isso não poderia ser evitado, vidas não poderiam ter sido salvas porque realmente foi uma grande tragédia, segundo as autoridades. Dá para a gente aceitar essa desculpa, professor? Não, é totalmente inaceitável. Eles estão dizendo que esses desastres são como terremotos. Terremotos ainda não são previsíveis, como esse que aconteceu na Turquia, na Síria, em todo o mundo. Terremotos não são previsíveis. Talvez a ciência um dia avance. É um enorme desafio que a ciência tem há décadas e décadas tentando ver maneiras de prever terremotos. Então, qualquer político, qualquer autoridade, dizer hoje que não existe previsibilidade desses eventos extremos, olha, desses eventos extremos, mais de 90% são previsíveis. Existe 10% de chuvas muito fortes que são mais difíceis de prever. Mas, se a gente pegar todos os eventos, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos no Brasil, um evento não foi previsto. O 15 de fevereiro de 2022, em Petrópolis, foi um evento meteorológico que os sistemas de previsão não capturaram, que é uma coisa rara, mas aconteceu, e aconteceram aquelas 241 mortes. Mas todos os outros eventos, o de Petrópolis, em 20 de março do ano passado, 500 milímetros, houve 9 mortes, e vários outros eventos, todos foram previsíveis, o de Minas, o da Bahia, da Grande São Paulo, o de Recife. Então, esses todos foram muito bem previstos. Então, essa desculpa que alguns políticos usam, que isso é um fenômeno, um desastre, uma tragédia da natureza que não tem o que fazer antes. Não, isso não é verdade. Os sistemas de previsão hoje, e o CEMADEM monitora mais de 40 mil áreas de risco em 1.308 municípios que têm áreas de risco desses deslizamentos, inundações, enxurradas. Então, não se pode dizer isso para grande parte dessas áreas de risco em todo o Brasil.